Nós podemos prosperar em tempos de crise. Nós temos aqui um exemplo de Isaac, que na época morava próximo ao Neguebe, mas foi habitar em Gerar. E por causa da fome, ele foi para aquele lugar que era reinado por Abimeleque. E Deus permitiu que ele fosse para ali, mas Deus também disse: não quero que você desça para o Egito. Fica aqui, porque eu vou te dar essa terra. E a Bíblia diz que, ficando por ali, ele teve medo de que os moradores pudessem tomar sua mulher à força e matá-lo, porque Rebeca era muito bonita. E a Bíblia diz então que ele faz um acordo com ela dizendo: olha, se perguntarem quem nós somos um para o outro, você vai dizer que nós somos irmãos. Só que a mentira durou pouco, porque viram que os dois estavam se acariciando lá, e não como irmãos, como marido e mulher. E chamados para comparecer perante o rei, o rei disse: mas o que você fez? Você está trazendo maldição sobre nós. Meu Deus, alguém poderia ter te matado, rapaz. E a Bíblia diz então que eles ficaram ali, receberam terras para plantar, mas em meio à fome, a Bíblia diz que Isaac plantou. E eu quero ler esse texto com você, aqui no capítulo 26, a partir do versículo 12. Versículo 12. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Por que ele colheu? Primeiro, porque plantou. Segundo, porque o Senhor o abençoava. Verso 13, enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grandes números de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Deixa eu te falar, nós temos aqui um relato, um testemunho de alguém que prosperou em tempo de crise. E significa que Deus pode, Deus quer também nos abençoar. Primeira coisa que eu quero dizer para você é que você, querido, já tem uma herança. A terra o Senhor já deu para os filhos dos homens. A Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele a deu aos filhos dos homens. Deus quer nesses dias fazer transferência de riqueza para você, mesmo que esteja essa riqueza nas mãos de ímpios. Deus vai fazer alguma injustiça? Deus vai tomar a força? Não, Deus vai achar meios, Deus vai favorecer você, Deus vai abrir portas de uma forma poderosa. Por quê? Como descendente de Abraão, você é herdeiro da promessa de Deus. Imagina comigo, você tem uma casa, ela é sua, você tem a escritura dela, mas de repente, por ter se ausentado, alguém vem, invade, alguém apropria de forma indevida da sua casa e você volta um dia, lá estão essas pessoas morando lá. Você pode entrar na justiça e requerer essa casa, porque ela é sua. Deixa eu te falar, a terra foi dada ao homem, mas através de Adão, um dia, Satanás usurpou dessa terra, mas Deus nesses dias quer devolver para você essa terra, quer te dar posse da terra, porque ela é sua, dada por direito, pelo Senhor a nós. Nós vimos na noite da Páscoa, quando Deus mandou a última praga sobre o Egito, e foi a morte do primogênito, e no outro dia eles saíram de lá livres. E a Bíblia diz que os egípcios começaram a dar riquezas, ouro, prata, peles, comida, tudo que aquele povo precisaria para uma grande jornada no deserto. Transferência de riqueza. Outra vez que nós encontramos esse momento foi, na verdade, na época de José. José, em tempos de fome, foi colocado sobre o comando do Egito. Foi feito o segundo homem no governo do Egito. Em tempos de fome, é tempo de Deus transferir riqueza. Deus quer usar esse contexto que temos vivido nesses dias para prosperar você. Por isso que Ele quer te dar ideias, Ele quer te dar criatividade, Ele quer te dar ousadia, Ele quer te levantar em unção. Amém, querido? Você precisa crer nisso. A segunda coisa que nós encontramos é Deus dizendo para ele: não desça para o Egito. Porque o Egito aponta de forma espiritual para aquilo que é natural, aquilo que não se precisa de Deus. Lá em Deuteronômio nós encontramos o texto dizendo que quando eles saíssem do Egito, eles iriam para Canaã e lá seria diferente do Egito. Como que era no Egito? O texto diz que lá no Egito se semeava com o pé e regava como que a uma horta, mas na terra que eles passariam a possuir, que seria a terra de Canaã, seria a terra de montes e vales, de chuvas do céu, eles iriam beber.
Lá no Egito eles esperavam e confiavam no quê? Nas águas do Nilo. Lá eles simplesmente faziam uma cova com o próprio pé, jogava a semente e esperava a irrigação natural que vinha do Nilo. Mas em Canaã, vocês vão plantar, vocês vão desmatar, vocês vão fazer uma semeadura muito grande. Lá vocês vão esperar que as chuvas vão descer do céu. Deus vai mandar, vai ser uma parceria. Você vai plantar e Deus vai mandar as chuvas sobre você. É importante que você entenda que nós dependemos do Senhor, nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pela fé. Você hoje vai negociar, você hoje vai empreender, não olhando simplesmente para a sua habilidade, mas você vai andar pela fé. Nós andamos pela fé, nós andamos olhando para o céu. Foi por isso que Deus, quando Noé construiu a arca, ele falou, coloca apenas uma janela lá em cima, no teto. Por quê? Mortes, por causa da inundação do dilúvio, né? Pessoas estavam ali boiando, mas Deus não queria que ele e a sua família visse a destruição, o caos e também não olhasse para o natural, mas olhasse firmemente para o céu, para o Senhor. Amém, querido? Glória a Deus. Outra coisa que eu quero te dizer, nós somos abençoados apesar das nossas falhas. Você percebe que Isaac mentiu? Isaac mentiu que a Rebeca era sua irmã. Trouxe problema? Trouxe. Mas Deus era com ele. Deus não é aquele que diz, olha, você fez o problema, você que entrou nessa fria, que você se vire. Eu não sou responsável pelas suas irresponsabilidades. Aquilo que você fez, se vira. Não! O Senhor é aquele que tem 100 ovelhas, ele percebe que uma entrou em perigo, está em apuros, ela se extraviou, ela se perdeu. O que ele faz? Deixou as 99 e foi atrás daquela. O Senhor é esse que vai atrás de nós. O Salmo 23 diz que o Senhor me conduz a pastos verdejantes, o Senhor me guia pela vereda da justiça, o Senhor me guia às águas tranquilas, mas de repente o texto para e diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O que aconteceu? Eu fui parar lá. Eu meti os pés pelas mãos, eu quebrei, eu negociei mal, eu fui impulsivo, eu não dependi de Deus, eu fiz coisa errada, eu fui irresponsável, eu fui negligente, ou eu fiz qualquer coisa que deu errado. Mas o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. O texto diz, tu estás comigo, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. O Senhor está com você. Você errou, mas o Senhor está com você. O que nós percebemos aqui nessa passagem, né, é que Deus, ele está conosco. Apesar de nós, Deus está conosco. Tem um exemplo aqui, em Ruth capítulo 1, nós vemos que Noemi com seu marido, o seu marido se chama Elimeleque, e eles saem de Belém, que é a casa do pão, e vão para Moabe, onde se serve um outro Deus, onde é idólatra. E a Bíblia diz que lá o marido morre, os filhos morrem, e lá está ela com 2 noras. E uma das noras ainda fica, mas ela volta, e agora volta com Ruth. E Ruth se casa com o homem mais rico do lugar. O que nós vemos aqui? Apesar deles terem aprontado, feito coisas por iniciativa própria e andado por vista, apesar disso, o Senhor, no final, abençoou e prosperou muito mais. Nós olhamos aqui para a parábola do filho pródigo e nós vemos, né, que esse rapaz, ele pegou a herança do pai, ele pegou as riquezas que o pai dera para ele e acaba com tudo. Vai, gasta com bebida, com jogatina, com orgias, gasta com tudo. E lá um dia vira fome sobre o país, lá está aquele rapaz cuidando de porcos. Lá está aquele rapaz olhando e dizendo, na casa do meu pai, os trabalhadores têm comida, têm casa, e eu aqui querendo comer lavagem de porcos. E ele caiu em si e voltou para o pai. Deixa eu te falar, tempos de fome faz com que as pessoas também
caiam em si e queiram voltar para a casa do pai. E o pai estava como? De braços abertos. A Bíblia diz que o pai correu na direção do filho e nem perguntou nada do que ele fez, né? Ele tinha ensaiado ali um discurso que iria falar para o pai, mas o pai não quis ouvir, simplesmente mandou matar o novilho cevado. E significa, sabe o quê? Tem novilho cevado na casa do pai. Tem tanta fartura que dá até para engordar um boi para tempo de festa. Nem precisa matar e tem sobrando que dá para engordar. Quero dizer para você, o mundo, ele muitas vezes é atraente, e dizendo que lá tem coisas que não tem aqui na casa do pai. Mas é só na casa do pai que tem pão com fartura, tem descanso e tem novilho cevado esperando para uma grande festa. Posso ter um amém? Aqui nós podemos ver ainda que nós somos abençoados apesar das circunstâncias. Por que a Bíblia deixa claro? Por que Isaac prosperou? Por que Isaac pode colher 100 vezes mais em meio à fome, à crise, à seca? Porque o Senhor era com ele e o abençoava. Apesar de nós sermos e podermos ser qualificados da melhor forma possível, a Bíblia diz que Isaac, ele foi abençoado, aliás, ele prosperou, ele colheu 100 vezes mais, porque ele era abençoado. Ele era abençoado por Deus. Amém, querido? E depois a gente vê aqui em penúltimo, para encerrarmos, é que nós somos abençoados porque também semeamos. Você viu bem claro, o texto diz que semeou Isaac naquela terra, e o Senhor o abençoava. Continua valendo o princípio da semeadura e da colheita na nova aliança. Eu e você podemos e devemos crer no poder da semente. Deus não apenas é aquele que usa a semente, ele até ressuscita a árvore que possui fruto e que carrega a semente, porque Deus, ele quer e ele pode nos abençoar. Semear e colher é a maneira de Deus de nos fazer prosperar. Aquele que semeia precisa depender de Deus para que venha a chuva, para que aconteça a multiplicação. Não é algo que eu e você podemos fazer. Nós precisamos confiar, mas nós temos a expectativa porque a semente está plantada na terra. A semente foi posta na terra e significa, tem trabalho envolvido. Você levanta de manhã, mas você simplesmente não está esperando que é porque fez isso, porque tem suor no rosto que você vai prosperar. Não, é porque a bênção está sobre a minha vida. Mas a bênção está sobre a minha semeadura, sobre o meu trabalho. Do trabalho das suas mãos comerás, diz o Senhor. Amém, querido? E por fim, nós somos abençoados apesar das perseguições. A Bíblia diz que o povo daquela terra teve inveja de Isaac e passou a persegui-lo, começaram a entupir os poços que ele havia cavado, entendeu? Deixa eu te falar, quando você prospera dentro da sua casa, dentro da sua família, às vezes na sua empresa, às vezes no lugar que você trabalha, as pessoas ficam com inveja. Por que ele prospera? Por que ele tem o mesmo salário e o dele parece que rende? Ele tem um carro diferente do meu, ele tem uma esposa arrumada, ele tem uma casa boa, ele tem móveis bons. O que está acontecendo? Né? Principalmente quando você é promovido, quando você pinta, né? Tem uma nova fachada, quando você implementa, quando você empreende outros negócios, quando você, principalmente hoje com a mídia, né? Posta, né? A bênção do êxito que Deus tem te dado, isso levanta inveja, isso levanta perseguição. Mas o Senhor Jesus, ele disse que é para nós gozarmos, é para nós experimentarmos prosperidade em vida. Aqui não é só para o porvir, é para experimentarmos isso nesses dias. Nesses dias. Para a vida, para o porvir ele tem para nós a vida eterna. Mas para agora, o Senhor disse para os discípulos, né, lá em Marcos 10, 29, né, Jesus disse que ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por amor de mim, por evangelho, e pelo evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna.
né? Você percebe que ele diz que você não vai receber 100 mulheres, 100 esposas, né? Principalmente porque você não conseguiria cuidar e conviver com esse tanto de esposas, né? Mas você só vai receber 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, mesmo que com perseguições. Deixa eu te falar, Deus quer prosperar você, Deus tem o melhor para você. Creia nisso, aproprie-se disso, ande nessa fé, em nome de Jesus, porque é isso que Ele tem para você. Um grande abraço.